Hoje eu tô aqui com o Gustavo Choaire, integrante do grupo 12 por 8, e ele veio contar pra gente um pouquinho mais da história dele com a música e da história com o grupo. Então, Gustavo, como começou seu interesse na música? Então, a música fez parte da minha vida desde sempre, desde cedo. Tem familiares da minha família, é ótimo, né? Tem vários familiares que sempre tocaram e essa música sempre fez parte da nossa realidade, assim, da cultura da nossa família. Eu comecei a tocar bateria quando eu tinha por volta de 8, 9 anos. E aí fiquei tocando bateria por vários anos, depois fui aprendendo outros instrumentos. Antigamente eu tocava rock and roll só, tinha um cabelão, era outra realidade. Aí aos poucos fui, né, descobrindo mais o mundo da música, descobrindo o que eu gostava, fui aprendendo outros instrumentos. E aí aprendi cavaquinho, percussão, e aí em um dado momento, o tempo passou e aí estamos no pagode hoje, graças a Deus, muito bem. Então, pagode não era a sua primeira opção. Não é nem que não era a primeira opção, mas como eu comecei a tocar muito novinho, o meu interesse era mais voltado para o rock, era o que eu tocava nessa época. Aos poucos eu fui amadurecendo, fui crescendo, fui descobrindo outros estilos, descobrindo outros instrumentos. E aí fui explorando novos ares aí na música. Entendi. Você é formado em jornalismo, né? Sou aqui no seu, inclusive. E de onde veio, como que encaixa assim o seu interesse pelo jornalismo com a música? Como que você leva isso pro seu trabalho hoje em dia? Então, hoje no 12 por 8 hoje não, né? Desde que eu entrei no 12 por 8 esse lado acadêmico também sempre fez parte da minha função no grupo, né? Além de ser artista, de tocar, a gente por ser um grupo independente, não tem empresário, não tem produtor, a gente tem que fazer as nossas próprias coisas e cada um tem uma função administrativa, assim. E a minha função sempre foi a parte da comunicação, do marketing, então questão de redes sociais eu sempre tomei conta, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma equipe que faz esse trabalho, mas eu sempre tive à frente dessa parte. Então, hoje e desde que eu entrei, né, eu sempre misturei a questão artística, né, de estar tocando nos palcos e a parte também da comunicação, que é a frente que eu tomei conta. Mas o que você perguntou também, o meu interesse do jornalismo, na verdade não teve nada a ver com a música. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de escrever e no ensino médio eu percebi que eu tinha facilidade para redação e aí eu comecei a desenvolver essa habilidade e falei, pô, eu gosto muito de esporte, gosto muito de futebol, acho que eu vou fazer jornalismo para focar na parte esportiva. E de fato foi o que aconteceu aqui na agência de notícias. A gente fez vários trabalhos incríveis assim, a gente cobriu vários jogos aqui de futebol, vôlei, basquete. Então foi uma experiência muito, muito boa na minha vida e com certeza me capacitou para hoje estar no grupo assim com essas outras funções além da música. O grupo, ele foi criado quando? E de onde veio a ideia de 12 por 8? Eu já fui no show de vocês e eu sei que vocês sempre começam falando que a pressão ideal do pagode é o 12 por 8. De onde surgiu essa sacada assim? Então, eu não estava na fundação do grupo, né? Quem fundou o grupo foi o Eric, que é o nosso cavaquinista, e o Hugo, nosso vocalista. Aos poucos eles foram, né, chamando os integrantes, eu entrei por último, mas qual que foi a ideia? A concepção do 12 por 8 foi justamente na pandemia, porque eles enxergaram na pandemia a oportunidade de se capacitar, preparar tudo que fosse em relação ao grupo, para estruturar essa forma assim, e quando tivesse um momento mais tranquilo para você poder tocar, ir para rua, bares, restaurantes, já ter o mínimo de estrutura e já estar com um passo à frente. E foi exatamente o que aconteceu. Teve uma oportunidade num bar chamado Beco, que hoje em dia não existe mais, mas é de uns amigos nossos. E aí a gente agarrou essa oportunidade, o 12 por 8 foi lá, tocou lá sem nome, não tinha nome ainda a primeira vez que rolou o pagode. E aí aos poucos esse nome foi achado. Eu não estava lá, mas a galera levantou assim mais de 100, 200 nomes e não encontrava um que conseguisse se identificar. E até que um belo dia, o Eric estava com um amigo, eles estavam pesquisando, né? Tomaram uma cerveja e foram pesquisar nomes aleatórios e aí chegou 12 por 8 de um vídeo que tinha um Thiaguinho falando das gírias dele. E aí uma das gírias do Thiaguinho é 12 por 8, que significa tá tudo bem, tudo certo, tudo em paz. 12 por 8, né? Quando você vai lá no médico e ele mede sua pressão, tá 12 por 8, ele fala que tá tudo certo. E aí a gente usou esse gancho para falar que nós somos a pressão ideal do pagode. O pagode que faz o seu coração bater na pressão ideal, que faz o seu coração ficar bem, você vai no pagode e sai melhor do que você entrou. Essa é a nossa missão aí com esse lema.
Vocês estão na noite, então, estão tocando na atividade desde 2020, né? Na verdade, desde 2020, eu não sei se foi no final de 2020 o primeiro show. Que foi quando começou Dá uma a afrouxada assim, a liberar e questão tal. da pandemia. Desse tempo todo que vocês estão aí na estrada, estão na caminhada, pra você, o que seria a parte mais difícil da noite aqui de Brasília? Cara, a parte mais difícil da noite aqui de Brasília, eu acho que é um problema, não sei se cultural, mas é um problema já enraizado na questão do entretenimento por aqui. Se você for em outras cidades, principalmente nos grandes polos aí, Rio, São Paulo, até BH, você vê que tem um movimento muito maior noturno do que em Brasília. E não acho que isso seja culpa dos artistas nem dos produtores de evento, acho que isso é uma questão mais é, que já é enraizada na civilização de Brasília, que é o problema com barulho e não ter tanto essa realidade de você poder estar no dia que for, na hora que for, você quer buscar uma coisa para fazer e ter essa opção. Em Brasília, se a gente tivesse mais essa liberdade de poder construir esses eventos, construir esses momentos, para justamente fazer o entretenimento que Brasília merece. Eu acho que tem uma cultura aqui incrível, riquíssima e tem público para consumir essas coisas. Eu acho que seria muito bom para a gente que está nesse lado profissional e para as pessoas que querem de fato se divertir, buscar entretenimento. E aqui em Brasília eu acho que ainda é muito limitada essa questão. Domingo mesmo é um dia que, se você for procurar, após meia-noite não tem tantos lugares abertos para você ir, né? Tudo bem que tem muita gente que trabalha segunda, mas tem a galera que quer se divertir, quer sair no domingo. E não tem tantas oportunidades, não tem tantas opções. Se você for em outra cidade, você vai acabar se deparando com inúmeras oportunidades para você dar esse rolezinho. Aqui em Brasília é um pouco mais difícil, mas eu acho que a gente está numa construção. Eu já vejo uma pequena evolução, alguns lugares que vem surgindo para tentar lutar contra essa realidade. E espero que em busca... Segunda-feira eu já sei que, acho que você deve saber também, que já tem pagode rolando, pelo menos segunda-feira. Eu acho que a noite aqui em Brasília está começando de quinta a segunda, né? É o máximo que se estende aí. Eu acho que a noite é uma coisa muito grande, né? Mas como você falou, de segunda-feira você vai achar coisas. Mas eu acho que chega num determinado ponto que você fica ilimitado em comparação a outros polos, né? Mas eu acredito que Brasília ainda pode muito e, se Deus quiser, vai chegar nesse movimento maior. Para você, como integrante do grupo e o grupo em si mesmo, qual seria a maior satisfação para vocês, assim, profissional? Qual seria a maior realização profissional para vocês? Eu sei que vocês já cantaram com a Ludmilla no Numanais, que eu tava lá, vi também. Cantaram com um sorriso no Samba Prime também. Desmantelo do Natanzinho no Na Praia. Então, assim, são nomes grandiosos, assim. Qual seria a maior realização para vocês, tanto pessoal quanto para o grupo em si? Cara, essa pergunta é muito boa porque ela envolve, assim, muitas coisas. E como você pontuou, né, a gente já teve várias experiências que foram extremamente marcantes pra gente. Você deu o exemplo aí, a gente participou com a Ludmilla no Manais, Desmantelo do Natan, com Sorriso Maroto, de surpresa, aleatoriamente, do nada. Do Churrasquinho do Menos é Mais também. Mas, assim, vou tentar resumir essa resposta numa palavra que é reconhecimento. Assim, tipo, eu citei aqui, a gente é um grupo independente, então desde o início até hoje a gente faz as nossas coisas, a gente constrói o nosso trabalho com o nosso suor, com o nosso esforço, com o que a gente tem aqui de mão de obra. Nunca teve uma pessoa de fora para nos ajudar, então sempre foi um trabalho muito verdadeiro. E a gente olha para trás, vê como a gente começou, vê os lugares onde a gente tocava, vê onde a gente está chegando hoje. E assim, ser convidado, pelo menos é mais, que é um grupo daqui de Brasília que conseguiu furar essa bolha, rodou o mundo, tá rodando o mundo inteiro aí, fazendo pagode. A gente olha para esse convite e é muito mais que um convite. É você, assim, se reconhecer um artista que está crescendo e que está alcançando novos lugares. E você vê uma grande referência sua te convidando para participar do evento deles, que é uma das maiores labels aí nacionais que a gente vê hoje. É muito importante porque a gente vê onde o nosso trabalho está chegando. É uma coisa também que é muito gratificante, a gente vê também o nosso público, a galera que acompanha os nossos pagodes, os relatos que a gente recebe. Tipo, tem gente que não falha pagode, tem gente que vai no pagode de sexta a domingo há 2 anos.
E não para de ir. Tem uma amiga nossa, uma grande amiga nossa, o nome dela é Nilma, ela já é uma senhora, ela já tem uma idade um pouco mais avançada, e assim, já tem uns 4 anos que ela descobriu a gente, ainda era um período próximo da pandemia, e mesmo assim ela não deixa de ir nos nossos pagodes, ela tá sempre lá, não interessa se esse show é meia-noite, se é 2 horas da manhã, se é de tarde, ela tá sempre lá, e a gente olha pra isso e fala, como é que pode? E aí você vê, né, o que que a arte é capaz de fazer, o que que a música é capaz de fazer com as pessoas. Por isso que é tão importante esse lance que eu falei, da gente ter uma cena cultural que consiga receber todo mundo, porque às vezes é um refúgio para as pessoas. Às vezes a pessoa, porra, não tá na melhor fase, ela quer curtir um pagode, ela quer sair de casa, e a gente acaba sendo uma peça importante nessa parte da vida das pessoas. Então, muito gratificante a gente ver esse reconhecimento, tanto de pessoas maiores, de artistas, de produtores, e também do público que acompanha a gente. E graças a Deus a gente tem uma base aí muito grande e muito frequente na nossa vida. Seguindo nessa linha de artistas grandes, sábado agora, dia 15, vai ter o Pagode dos Prazeres, com nada mais nada menos que Naldo Bene. Conta um pouco mais sobre o projeto do Pagode dos Prazeres, que já vem há um tempo acontecendo, e sobre esse convite do Naldo, essa parceria, como que rolou? Ótima pergunta, adorei. Mas vamos lá, o Pagode dos Prazeres hoje é a nossa principal label, nosso principal pagode, né? A gente tem pagodes semanais, aí de sexta-feira até o domingo a gente tem sempre os pagodes já fixos na agenda. Mas o Pagode dos Prazeres, ele é um pagode diferente, né? É uma label que acontece de tempos em tempos, não é toda semana, não é todo mês. E ele começou em 2022. Até hoje a gente tem o nosso pagode aqui no Deboche, na 201 Norte. E o Pagode dos Prazeres nasceu lá. Era ainda um período pós-pandemia, a gente fez um pagode para mais ou menos 100 pessoas. E aos poucos esse pagode foi crescendo, a gente chamou ele de Pagode dos Prazeres. Por quê? Porque lá no Deboche tem a Praça dos Prazeres, que já é uma praça antiga de Brasília, que presenciou várias coisas lá no sentido cultural. E quando o Pagode no Deboche começou a ficar muito grande, era de graça, tipo, dava 2.000 pessoas naquela praça, então era uma coisa incrível e ao mesmo tempo não tinha tanto controle. E aí tinha problema com fiscalização, polícia, horário, e a gente falou o quê? Vamos tirar o Pagode dos Prazeres daqui, porque senão vai acabar. Eu cheguei aí já na época que era no Deboche e era assim... Era de graça, você foi nessa época? Pois é. E era insuportável, não dava pra você andar lá. Era realmente um carnaval e aí a gente precisou tirar o evento de lá para poder manter ele, né? Não poder acabar com essa história linda que a gente construiu. E aí, em 2022 também a gente fez a primeira edição fora do Deboche. E aí fizemos a temporada 22, 2023, 2024 e estamos começando agora a temporada de 2025 com a primeira atração nacional que o PDP vai receber. A gente já recebeu várias atrações mais locais e regionais também, artistas de Brasília, de Goiânia, e dessa vez é a primeira vez que a gente vai, né, ter um artista assim consolidado nacionalmente, que é o Naldo Bene. Eu gosto muito dele e assim, foi uma coisa bem diferente, né? Porque você vê assim, pô, pagode, o que você vai botar o Naldo? Mas pra quem não sabe, o Naldo é um super pagodeiro. Ele tá inclusive lançando um projeto dele de pagode agora com vários feats incríveis. Ele tem pagodes escritos, né? O Belo já gravou uma música dele. Então vai ser um momento muito especial pra gente começar essa temporada aí de Pagode dos Prazeres com essa primeira atração. Para quem não sabe, vai ser lá no Estádio Nacional Mané Garrincha, vocês estão todos convidados. Vou deixar um cupomzinho aí para vocês irem conhecer o nosso pagode, quem não conhece ainda. E os ingressos estão disponíveis também no Simpla. Quem tiver interesse, a gente está esperando vocês. Dia 15 de março, sábado agora, Pagode dos Prazeres com 12 por 8 e Naldo Bene. Cara, sem dúvida alguma. E assim, não só por conta, acredito, do momento de hoje, mas se ter aqui o Menos é Mais, não só o Menos é Mais, de propósito, vários grupos aí passados, Coisa Nossa, Amor Maior. Brasília sempre teve uma cena do samba, do pagode forte, só que há alguns anos atrás, com essa furada de bolha do Menos é Mais, eles conseguiram alcançar, o de propósito também, um nível nacional. E Brasília começou a ter mais holofotes pro meio do pagode. E aí eles abriram um caminho que pra gente, os grupos atuais aqui, ficou mais fácil. Então o pagode está muito mais falado, está muito mais consumido no momento de hoje. E aí a gente já está aí nessa trajetória, já tem uns 4 anos, e a gente consegue ver isso assim de forma clara, que os pagodes
estão sempre movimentados, frequentados. A gente vê galera de outros estados vindo pra cá e fala, pô, não sabia que Brasília tinha pagode, chega aqui e se surpreende. Então, graças a Deus, a gente vê vários pagodes aí lotados. A cena tá muito movimentada por conta, né, dessa abertura dos grupos passados e também a gente que tem essa função hoje na cidade, também vários outros grupos que conseguem fazer esse movimento. Então, Brasília está muito bem representada com pagode e acho que vai crescer cada vez mais aí. A celebração do amor? Cara, não. Eu acho que não. Eu acho que o pagode é uma coisa muito Brasil, muito assim, abrangente e não sei se é uma coisa concreta. E justamente por isso que eu acho um espaço incrível, porque você vai lá e você pode ir para escutar o pagode, você pode ir para só tomar uma cerveja e ficar tranquilo, se você quiser ir beijar na boca e ficar com seus amigos se divertindo, você pode ir. Então acho que é um espaço muito aberto e eu acho que esse que é o lance interessante, né? A gente vai estar ali fazendo o nosso papel de tocar, de entreter a galera e o público, a gente inclusive busca isso, que o público fique à vontade para ficar da forma que ele quiser. A gente quer que vá também qualquer pessoa, não tem distinção de gênero, do estilo que a pessoa gosta de escutar, mas e a gente até prega isso de democracia. Os assuntos das músicas, você acha que os assuntos das músicas... Ai, um belozinho, nossa, pega muito. A gente busca muito falar, amor é um tema recorrente, né? Seja de uma forma alegre ou triste, né? Tem muita sofrência no pagode. Mas a gente também busca botar coisas mais atuais e mais que sejam a nossa cara. A gente tem uma música que se chama Joga Pelada, que foi a nossa primeira música, e ela fala de uma relação entre um casal e ela também fala das diferenças entre esse casal. Tem uma outra música que também fala dessas diferenças e é legal, a gente busca, além de falar do amor, a gente busca ter outros elementos para compor mais essa história aí e chegar na galera. Cara, eu acho que a gente... O trabalho no artista, ele não tem fórmula secreta, eu acredito. E passa ano, vai ano, a gente consegue ver tudo que a gente fez e vai fazendo essa análise aos poucos, né? Pô, esse ano foi legal, porque a gente conseguiu fazer isso aqui que a gente fez não foi tão legal. E a gente vai mudando as estratégias, né? E eu acho que o poder para furar essa bolha tá assim, na essência da arte, que é a música. Nós somos um grupo de pagode, então o nosso produto é a música. E eu acho que é com ela que a gente vai conseguir alcançar voos maiores do que a gente já tem voado. Então a gente tem muito essa proposta, esse objetivo de investir na produção. Tanto de músicas autorais, quanto em gravações de pagode. Agora no Deboche mesmo a gente está fazendo várias gravações de uma forma mais simples, mas a gente quer entregar música, a gente quer entregar o que é o pagode do 12x8. E a gente acredita que, assim, uma hora vai acontecer, o Brasil vai escutar a nossa música, vai se interessar e a gente vai estar aí tocando. Mas a gente acredita muito no poder da música porque ela é a verdade do nosso trabalho. Não tem como fugir disso. Já tá furando, né? Porque Homem de Sorte tá na playlist do Spotify, Pagodeira, já tem um tempinho já, né? Pois é, inclusive Homem de Sorte é uma música nossa com Benza Deus, que é um grupo também daqui de Brasília. A gente lançou ela no final de outubro. E ela alcançou essa playlist que se chama Pagodeira, que é uma playlist editorial do Spotify, né? Essas playlists editoriais, o próprio Spotify faz essa curadoria e bota lá os lançamentos que eles enxergam como relevantes. E a gente já está lá há vários meses, a música está performando muito bem, no Spotify ela já está com quase 3 milhões de plays. Então, estamos nesse caminho, uma música autoral nossa, foi a primeira música que bateu esses números. A gente também tem regravações, nenhuma outra chegou nesse número e vamos continuar, assim como Homem de Sorte, escrevendo mais músicas, lançando mais músicas para chegar nesse objetivo. Homem de Sorte fala sobre o quê? Ela não dá mole, essa pra quem pode, talvez seja eu o Homem de Sorte. Eu até palhinha. Mas fala sobre um cara sortudo por ter uma mulher que ele enxerga uma coisa muito boa, que é uma sorte para ele, né? Tem uma parte na música que fala assim: pra uns é taxada de louca, pra outros é cheia de marra. Mas que bom que essa louca tá lá em casa. Ela não dá mole, é só pra quem pode. Aí, tá vendo? Talvez seja eu um homem de sorte. Ainda tem a outra Joga Pelada, que é a dancinha, ó. Eu sei, Essa essa é dancinha aí... a minha parte favorita. Quando chega essa, pra quem quer encontrar o 12x8, pra quem quer assistir o show de vocês, ou
saber dos próximos lançamentos, dos próximos projetos, a agenda de shows, como faz para encontrar? Grupo 12x8, por extenso. Estamos em todos os lugares, Instagram, Spotify, YouTube, onde você quiser, o 12x8 vai estar lá. E no nosso Instagram, acredito que seja o canal mais fácil de você conseguir esse contato para fazer orçamento, né, para contratar para show e também para conferir a nossa agenda. Tem todos os destaques lá, a gente sempre está informando onde a gente vai tocar. Inclusive, sábado agora, reforçar o convite, Pagode dos Prazeres, dia 15 de março, no Estádio Nacional Mané Garrincha, com 12x8 e Naldo Bene. Os ingressos estão no Simpla. E vou deixar também um cupomzinho com a Anne para vocês aproveitarem esse pagode com a gente. É isso, muito obrigada pela audiência, muito obrigada, Gustavo, por ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. É isso.